Nosso tema de hoje, nessa tenda de lua crescente, é relacionamentos abusivos. E você pode falar de relacionamento abusivo, você pode estar passando por algum tipo de relacionamento abusivo, ou conhecer alguém, ou já ter vivido algum relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, ele não começa necessariamente com o entendimento de violência. O relacionamento abusivo, ele pode acontecer muito bem com mulheres divertidas, lindas, mulheres inteligentes, saudáveis, bem resolvidas, mulheres fortes. Em, em muitos lugares, em muitas situações, esse relacionamento ele pode estar acontecendo. E, e é sobre isso que eu e Jaque vamos falar sobre hoje. E também desassociar, né? Não só desassociar a percepção do relacionamento abusivo com violência doméstica, mas que sim, esse relacionamento ele pode se tornar, pode vir a causar uma violência doméstica que agora na pandemia é um número muito alto de mulheres que estão passando por essa situação. Então eu vou convidar a Jaque, minha parceira aqui de tenda, para a gente começar o nosso diálogo. Olá, Oi, Jaque, tudo bem? tudo bem? Tô meio árabe aqui com esse negócio aqui. Arrasou, tá linda. Dá uma Eu diferenciada também no eu visual. começando aqui com esse. Boa, temos todas as tribos. Jaque, hoje a gente escolheu esse tema muito importante, né, da gente trazer sobre relacionamentos abusivos. Tenho certeza que temos muito aqui a contribuir com todas as pessoas que participarem. Mas como que a gente pode trazer esse assunto que é tão contemporâneo, tão atual, real? A gente pode trazer o mito e a história, como é importante a gente estudar a origem desse tema, desse Então, assunto. como a gente tem falado dos mitos, né, e das sociedades matriciais ou patrilineares ao longo dessas tendas, então, eu vou pegar por aí, porque a construção do casamento também, histórica e mitológica, que quando ele foi constituído, assim, a visão que chega, o mito mais famoso que chega na nossa sociedade ocidental é o casamento de Zeus e Hera, né? Que é um casamento Uhum. feito no Olimpo. A gente já falou um pouco sobre ele na Deusa de Mil Nomes, mas é um casamento que vive em pé de guerra. E eu vejo que muita gente nessa pandemia está passando por situações muito difíceis, assim, de estarem numa convivência muito íntima e muito 24 horas, muito full time, e sem ter para onde correr, né? Porque não tem nem como sair, né? A coisa da quarentena, né? Que está acontecendo. Então, achei Sim. que podia ser um bom tema, né? Assim, antes de entrar na coisa mitológica e na história, eu vou falar um pouco da minha opinião pessoal. Para mim, um relacionamento ele é abusivo quando vocês têm um acordo e um cumpre e o outro não. E esse outro que não cumpre exige, né, que esse acordo seja cumprido, só que ele acha ou ela acha que não, essa pessoa acha que não precisa cumprir, não precisa, né, é uma via de mão única, não há diálogo e é imposto, né, uma coisa, porque eu acho que existem vários tipos de forma de se relacionar, o combinado não sai caro, então assim, existem relacionamentos monogâmicos, poligâmicos, existem relacionamentos de diversas maneiras. Só que a forma como se você combina uma coisa né, em parceria e você acha que esse combinado tem que vir de uma pessoa e você não necessariamente precisa fazer, você está impondo uma coisa, você está sendo muito tirânico. Por exemplo, gostaria que a minha parceira, o meu parceiro, estivesse sempre com a minha família, que frequentasse, que fosse uma pessoa presente. Só que eu não preciso estar presente na família dela, porque eu não acho interessante. Então, assim, isso é só um exemplo assim, bem basicão de um alerta vermelho, né? Quando o combinado é apenas para um lado. Eu quero monogamia, mas eu não sou monogâmica. Eu quero que estejam junto e que participe da minha vida, mas eu não quero participar da vida da pessoa, entendeu? Eu não quero necessariamente, vou estar sempre dando uma desculpa, vou estar sempre achando que, mas hoje eu tô com dor de cabeça, e sempre tem alguma coisa, então assim,
de fato, é uma via de mão única. Isso não é um relacionamento. Isso é um relacionamento abusivo. Ô, Então, eu vou... Jaque, Fala. eu posso colocar só um ponto? Eu Pode. acho que a parte do combinado, ela se perde muito, né? O Eu combinado não ele sei tem que se ser você tá refeito várias vezes também, né? exatamente, porque eu acho que essa parte de você combinar uma coisa não é necessariamente o combinado, porque eu acho que a pessoa se perde muito ali entre idealizações também, né? Porque eu acho que é muito mais uma parte de diálogo, quando não se tem esse diálogo, que começa a ser uma construção que perde o controle. Exatamente. Quando você põe uma combinação, mas você quer mudar a combinação, você tem que avisar o outro. Você tem que abrir para o outro que você vai mudar o combinado. Então, assim, esse combinado ele pode ser revisto, pode ser refeito várias vezes durante, né, o tempo que vocês estiverem juntos, mas ele tem que ser cumprido e caso ele não seja cumprido, ele tem que ser recombinado. Agora, quando ele quando é um combinado hipócrita no sentido funciona para um, para o outro ele esconde, disfarça, mas de fato não está fazendo. Isso constitui um abuso, porque a outra pessoa sofre, a outra pessoa sente, a outra pessoa vê que ela, né, que ela está dando o seu melhor e que a outra pessoa não necessariamente está fazendo. E aí eu vou pegar aqui, como a gente fala dos mitos, no começo disso, no cerne disso, que é o casamento de Zeus e de Hera, né? É, a gente já viu aqui na deusa de mil nomes que a deusa era uma e depois ela foi sendo separada em várias arquetipias. Hera não foi diferente. A deusa Hera, ela tinha um culto só dela, né? Ela era absoluta em lugares como Argos, Samos, a pré-clássica Nicena. Então, assim, existia um templo de adoração a Hera onde ela tinha um consorte que não era como Zeus. Até ele era até apenas era como aquele deus que a gente falou aqui, que morre no outono e começa a voltar no inverno e chega na primavera. Era um deus que ele era ressuscitado pela própria deusa. Então, na verdade, ele não tinha o poder que a deusa tinha. E ela tinha esse templo absoluto ali e era única, não era casada com Zeus. Inclusive, o Zeus foi o segundo matrimônio dela. Isso as pessoas contam um pouco. Então, o Homero, que começou a trazer muito essa figura de Hera que a gente conhece hoje em dia, pela Ilíada. E aí ele traz a figura da Hera como uma esposa ciumenta e barraqueira, porque ela vive atrás do Zeus. O Zeus, quem é o Zeus? Zeus é o patriarca absoluto, é o exemplo de virilidade, é um marido que trai a Hera em tudo quanto é tipo de situação, com todas as deusas mortais, animais, tudo que você pode imaginar. E a Hera é a esposa ciumenta que fica atrás dele, desesperada, né, se vingando dessas amantes e dele. Então, assim, olha a nossa constituição arquetípica mental de casamento. Olha como ela já foi construída, como ela começou. Então, assim, o Walter Burkert, que é um estudioso, ele escreve que, em comparação com a autoestima do culto que a Hera tinha, né, que a gente viu aqui que ela tinha um templo único, ela sofreu uma perda muito grande de status quando o Homero ele trouxe ela como uma personagem quase cômica, porque ele trouxe essa figura da Hera ciumenta e barraqueira num tom meio comédia. Igual a gente viu que lá na live de Atena que eles faziam com as mulheres, né, que eles faziam uma sátira, as mulheres querem fazer greve de sexo porque querem poder, coitadinhas, e aí acaba banalizando a coisa para não ver a seriedade, não colocar a seriedade da coisa. E aí ele diz uma coisa muito boa, que ele fala assim, ó, o Burkett, ele diz que isso que ele fazem, que o Homero faz, é sem dúvida a necessidade das culturas dominadas pelos homens, que os homens têm, de satirizar as mulheres poderosas, que é uma coisa que eles fazem até hoje, e é uma maneira de aliviar não só o medo de ser destronado pelo matrilinear, que foi a linhagem que reinou absoluto 4.000 anos, como a culpa que eles sentem também por negarem poder à mulher. Então tem uma culpa dupla aí que eles acabam sentindo e acabam fazendo isso, que é a culpa é um medo de perder o espaço para elas, mas ao mesmo tempo tem uma culpa porque não deixa com que elas participem. Então não deixam elas terem o poder. Exatamente. Então essas duas coisas juntas geram uma série de reações, né? Sem os relacionamentos da mitologia grega, 90% da mitologia grega quase não teria contos ou heróis. A gente vai ver que a gente está vendo aqui nas tendas, né? Que
esses contos, esses mitos que a gente conhece da mitologia grega, eles foram ressignificados. Eles vieram de mitos muito mais antigos, mitos suméricos, assírios, da Anatólia, e não necessariamente eles eram contados assim, como um patriarca que vem e estupra uma deusa e aí nasce um deus. Então, assim, essa história que a gente conhece, se você for estudar a origem, de onde ela veio, você vai ver que ela era diferente. Então, por que ela se tornou assim? Por causa de um regime vigente que começou a ir para esse lugar. Era um tipo de pensamento e um tipo de sociedade que aceitava isso e que tinha isso como base. Então, assim, foi inserido dessa maneira. O mito foi contado de uma outra maneira. A gente tem os mitos raízes, os mitos que deram origem aos gregos, que são muito mais antigos. Então, vamos voltar aqui. Então, ó, quando os gregos eles adotam essas caricaturas homéricas da esposa ciumenta e tal, eles estão, assim, tentando se entender dentro desse medo e dessa culpa. Tem uma estudiosa classicista que é muito maravilhosa, que é Jane L. Harrison, que ela diz que esse casal representado pela Hera e pelos Zeus, eles representam a forma da sociedade que também é a nossa forma de casamento até hoje, né? Que é a família patriarcal, onde tem o homem que provê, que é o patriarca, que é o chefe da família, e tem a esposa, né? Pode trabalhar ou não, mas que, de uma certa forma, não há um pé de igualdade, tem os filhos e o homem está lá dominando tudo. Então, o Zeus é o pai e o chefe, e apesar dele e a Hera viverem em conflito constante, não restam dúvidas sobre a derradeira supremacia, que é do patriarca. Então, a Hera, ela sentia muitos ciúmes, e Zeus, ele vivia, assim, exasperado com isso, mas nem por causa disso ele era menos dominante. Assim, ele era perseguido pela Hera, a Hera colocava para ele, né, vinha para cima dele, não gostava do que ele fazia, e nem por causa disso alguma coisa mudava. Esse é o modelo dessa mitologia de casamento que chegou no Ocidente mais clássica. Então, é um quadro muito moderno isso, né? Porque se a gente for pensar esse quadro da família onde o marido e a mulher vivem em pé de guerra, muitas vezes os filhos também, isso também vai para uma esfera onde os filhos e filhas ficam em casa ociosos e também brigam, também guerreiam entre eles. E isso, esse casal desse livro que eu usei de base, que é a Jennifer Holger e o Roger Holger, que é um casal junguiano, adoro. Eles escrevem muito bem sobre os arquétipos. Eles falam que essa é a nossa última e vã esperança do coletivismo, que foi transferido para esse lugar da família e que vive em pé de guerra desde o Olimpo. Sem contar que o Olimpo, gente, a gente fala muito aqui do Olimpo porque ele virou a representação de céu. Mas o Olimpo era uma montanha. Na verdade, ele é uma montanha, né? Ele fica no norte da Tessália. Então, ó, a gente está hoje tão obcecado com essa ideia de celestial que a gente esquece de dizer, né? E que era uma montanha. Tem um lugar dele que é na Terra. Tem um lugar dele que é na Terra e que explica, eu vou explicar aqui a parte histórica de como as coisas foram se transformando. O Zeus, que é o pai dos deuses e dos homens, é o deus do céu, todo-poderoso, ele, na verdade, é um desdobramento de Odin, que é um deus nórdico, porque os nórdicos invadiram essas terras trazendo os moldes de deuses masculinos. A gente já viu isso aqui, mas vamos repetir novamente. Então, esse modelo de patriarca que o Zeus traz, ele tem uma influência muito grande nórdica. E como pai, e como, né, talvez não totalmente como Deus Celeste, mas como pai e como Deus Celeste também, ele é a projeção da paternidade desses povos nórdicos. Então, é uma relação de uma imagem arquetípica que já existia lá e que foi trazida pela Grécia. Só que a gente viu aqui que a Grécia era matricial, era de uma linhagem matrilinear. Então, e a gente viu aqui também que não foi só o nórdico chegar com o modelo de Deus único masculino que todo mundo comprou. O que eles fizeram? Eles casaram Zeus com Hera. Ó, já que deixei uma pergunta para você no direct, tá? Sou de pesqueira. Pode deixar que depois vou te responder. Então, ó, ele, ou melhor, a sua paternidade veio do norte, junto com uma ou mais tribos, né? Que o sistema social era o patrilinear, ou seja, o pai detinha os direitos e passava para os filhos. Então, o pai era o todo-poderoso. A mãe não significava nada nessa linhagem patrilinear naquela época. Mas, na linhagem matrilinear que era vigente da Grécia até então, a mãe era a soberana que passava o direito para os filhos. Até hoje em dia, tem umas tribos na África que ainda é uma matrilinear. Mas, olha, a Hera, ela representando o sistema matrilinear, ela era nativa. Ela era uma deusa dali, daquela região. Zeus, que veio
veio de fora. Então, ela reinava sozinha em Argos, Samos, e o seu templo no Olimpo não era o templo de Zeus. Ela tinha o templo dela, né? E depois, quando Zeus veio, ele tinha o templo dele. Até juntar eles, não foi uma coisa assim, já juntou de cara. Inclusive, o primeiro marido da Hera foi o Heracles. O Zeus não foi o primeiro marido dela. Então, os nórdicos conquistadores, eles passaram de Dodona para Tessália. Aí o Zeus abandonou a sua esposa, porque Zeus também era casado com Dione. Ele deixa essa esposa, Dione, em Dodona, vai para Tessália, e vai da Tessália depois para Olímpia, onde casam ele com Hera. Então, assim, essas tribos elas foram migrando, elas são nômades. Então, onde elas foram indo, elas foram modificando o sistema vigente até chegar nesse lugar, onde casaram Zeus com Hera, que era uma filha do lugar. Ela, sim, pertencia ao lugar. Então, ela aparece como uma esposa ciumenta, briguenta, mas ela reflete a turbulenta princesa nativa coagida, né? Mas nunca realmente subjugada por um conquistador estrangeiro. Porque, na verdade, o conquistador veio e tomou à força todos os cultos matriciais, que a gente vê até em Atena, como ela nasce, que ele deglute a sabedoria da terra. Então, na verdade, ele é uma grande alegoria desses conquistadores dominadores que tomam o que não é deles. E daí surge o casamento, para vocês terem uma ideia. Tá. E já surge o casamento como algo muito natural, né? Como se fosse um padrão de obrigação e com essa referência. Exatamente, porque existiam casamentos antes, só que as outras culturas e tribos e sociedades, elas não tinham essas regras que a gente conhece. Não necessariamente o casamento era monogâmico, os filhos eram ou da comunidade ou do Estado, a linhagem era para a mulher. Então, era uma forma de casamento muito diferente da que a gente conhece, muito mais de parceria, em outro lugar. E esse casamento instituição, ele foi começando a ser construído a partir daí. Então, a partir da linhagem patrilinear, institui-se regras mais radicais, onde a mulher precisa, né, ser submissa ao homem. E aí a gente começa a moldar, quando vem o cristianismo, a gente vai ver aqui que vai vir com outras regras, transformando ele num sacramento, e aí ele vai virando uma instituição forte, mas a gente vai vendo o que vai acontecendo com Afrodite, porque Hera, como deusa do casamento, a complementar e ao mesmo tempo a rival dela é Afrodite. E Afrodite nada mais é que a paixão, é o amor, é o desejo. Então a gente separa o sexo, o amor, o desejo e toda essa parte, né, que pulsa dentro da gente, que deveria ser o que move a gente a ter um relacionamento, a gente separa ele do casamento, a gente coloca como deusas rivais. Então imagina só por isso que os casamentos viviam em pé de guerra, porque quando a gente nega a Afrodite, como a gente viu nas lives de Afrodite, ela não some, ela não desaparece completamente. Então, se você nega a Afrodite dentro de um relacionamento, impõe uma era, e aí sem uma Afrodite junto, sem um balancear disso, a Afrodite ela vai estar presente em outro momento, ela vai estar presente como a outra, vai estar presente como qualquer outra coisa, em traições, ela vai aparecer de uma forma mais soturna, porque ela não é permitida ali de uma forma da mulher ser essa Afrodite. Ela não consegue ter esse poder, porque simplesmente, socialmente, dá uma zica aí. Foi construída arquetipicamente para não andar junto. Mas a gente vê que isso é resolvido. Para não ser essa esposa, né, já. Imagina, a esposa e a Afrodite não se bicavam. Antigamente, a gente já vê que estamos melhorando, estamos caminhando. Então, vamos tentar entender historicamente para a gente, assim, também se empoderar do nosso lugar, no sentido assim, gente, não, eu posso ser uma Hera e posso ser uma Afrodite também. Então tá, então a gente viu aqui, ó, sob muitos aspectos, né, o Zeus e a sua incontida promiscuidade, né, porque ele pegava geral mesmo, foram para os gregos uma afirmação do poder máximo do mundo paternal e, consequentemente, do patriarcado, porque ele era a visão do macho fálico supremo com a virilidade que é retratada como inesgotável, né? Ele não perde essa virilidade nunca, que né, pega todo mundo. Então, assim, ele tem várias amantes, mortais, deusas, animais, porque ele é esse modelo. Então, esse modelo foi construído como modelo perfeito de macho alfa. Então, já começa por aí, né? Então, a gente já tem um modelo de dominância dentro de um relacionamento. Eu não digo só homem e mulher, porque eu estou falando da energia masculina. Num relacionamento homossexual, pode ser que alguém vista essa carapuça, né? Dessa energia mais yang dos Zeus. Estou ligado aqui aprendendo com vocês, Charlesão, grande amigo.
Então, esses estudiosos, essa Jane Harrison que eu adoro, e o Herbert Graves, que eu já trouxe aqui em outras lives, eles acreditam que os envolvimentos promíscuos de Zeus, eles refletem esse período da história grega em que as tribos guerreiras do norte saíram invadindo e deglutindo as outras culturas. Então, essa grande alegoria que eu falei de um comendo o outro, no sentido de comendo o conhecimento, transformando numa outra coisa, que eram os conhecimentos da grande mãe que a gente vem estudando em todas as lives aqui. Então, assim, durante muitas e muitas gerações, a Grécia ela foi esse palco, essa grande mistura e incorporação de vários cultos, né? Ela virou uma Grécia muito politeísta, com muitas deusas, muitos deuses, porque ela foi essa miscelânea, esse misto de diversas culturas que se juntaram. Só que, assim, os deuses masculinos ibéricos, a gente viu muito aqui em Atena, na deusa Atena, como foi acontecendo, eles foram se sobressaindo, porque como eles começaram a invadir as terras próximas, eles começaram a entrar nesse lugar do dominador, eles precisavam de deuses que refletissem, né, esses valores, para que dessem encorajamento para os heróis, para os guerreiros irem para a guerra, dominarem. Então, acabaram que esses deuses masculinos ibéricos foram ganhando mais espaço em comparação com a deusa tríplice da vida, morte e vida, que era para um outro lugar. Então, assim, analisando o casamento Eris-Zeus, aí eles trazem aqui esses estudiosos que têm dois planos de interpretação também. O primeiro, que é um retrato da instável fusão, né, do culto matricial da deusa mãe com essas religiões mais bélicas, porque imagina, uma é muito diferente da outra. Então, eles uniram essas duas consciências que são meio assim, muito. Chegar nesse caminho do meio é muito sofisticado, é muito evoluído, é muito maravilhoso se conseguisse realmente juntar os dois e chegar num equilíbrio. Só que rolou uma instabilidade, não deu match ali, entendeu? Deu um frisson. E essa instabilidade acabou fazendo com que uma das duas predominasse, porque elas não conseguiram conviver em harmonia. E a outra coisa foi, eles acham também que também é uma alusão é um espelho verdadeiro das tensões presentes no matrimônio dos primeiros gregos, entendeu? Então também não Já. era. Não, pode terminar. Não, que também não é que o casamento era assim, já era um outro lugar, com essa troca toda de cultura, com essa outra cultura, com essa outra cabeça, com essa outra era chegando, até esse lugar do casamento ficou instável entre os gregos, porque foram outros valores que foram entrando e foram surgindo, e até se entender, até aquilo virar uma coisa assim coerente para aquelas pessoas que viviam numa outra realidade. Então, assim, foi tudo muito instável nesse começo, sabe? Por isso também que eles acreditam que haja tanta guerra entre esses dois deuses, Aera e os Zeus, que eram muito poderosos e se chocavam em sabedoria, em tudo que eles traziam de conhecimento. Fala. Eu queria saber uma coisa que eu sei que essa parte mais histórica ela é um pouco difícil às vezes para as pessoas acompanharem, né? Que é um assunto que ele é um pouco mais complexo, mais maçante se as pessoas não acompanham aqui todas as tendas. Uhum. Então, eu queria que você trouxesse um pouco como que a importância de ver esse reflexo de como é importante a gente entender a origem da história e como que ele se reflete hoje nesse mundo contemporâneo. Então, a gente vai chegar lá. A gente está falando da construção da imagem absoluta do macho alfa e do patriarca e da constituição da instituição, do começo da instituição casamento e família, Sim, que ela veio daí. E que hoje em dia a gente não evoluiu muito, não. Na verdade, é o que eu falei aqui ainda agora. A linhagem perfeito. patrilinear, ela ainda é muito forte dentro dos casamentos, entendeu? A igreja ela vem com essa. Se você for pensar bem, numa linhagem mais ortodoxa, católica, o casamento é para procriação ainda. É para você garantir os direitos dos filhos, e a linhagem ainda é muito patrilinear. Então, assim, é muito contemporâneo tudo isso. A gente está falando da construção de um império arquetípico que é vigente até hoje. Só que a gente esquece como ele foi formado, a gente esquece que nem sempre foi assim. Então, assim, na verdade, o que a gente está fazendo é lembrar como isso foi introduzido, como essa energia entrou.
Porque, na verdade, ela não era a energia dominante, ela se tornou a dominante. A gente já viu aqui que a gente tem 4.000 anos de linhagem matrilinear para 3.000 anos de linhagem patrilinear. A gente ainda tem mais ainda tem mais sociedades que enalteciam a energia da terra e da vida e da morte, da regeneração, do que as que enalteciam esse tipo de energia bérica, que foi necessária no momento para um ato civilizatório urbano e para tudo que a gente, né, conquistou, mas que já deu também. A gente está vendo cada vez mais que a gente não curte mais. Essa linhagem patrilinear, esse Zeus todo-poderoso que faz o que quer e a mulher submissa, ninguém mais está comprando, entendeu? Pelo menos aqui onde a gente, né, no Brasil, porque existem lugares, né, e tem a Índia, tem a África, se a gente pensar, tem lugares que estão em outro lugar. Mas aqui... Oriente Médio. Exatamente. Se a gente for pensar ocidentalmente, for pensar na nossa estrutura de país, ainda está muito presente e, ao mesmo tempo, a gente tem o poder de mudar essa consciência, porque aqui é um pouco mais aberto para isso. Então, a gente tem que aproveitar todos esses dons, todas essas coisas que a gente tem ainda aqui, né? A gente está num governo difícil, mas a gente ainda tem espaço, ainda tem liberdade para colocar esses assuntos, né? Então, assim, o Graves, esse historiador, ele acredita que foram os dóricos bárbaros que invadiram a Grécia no final do segundo milênio antes de Cristo e trouxeram a figura de Zeus e de Apolo, porque eles nem existiam. Então, os povos que até então cultuavam a Grande Mãe, né? Eles concediam às mulheres, os povos da Grande Mãe, eles concediam às mulheres uma posição de respeito como se elas portassem poderes mágicos, porque elas geravam vida, sangravam todo mês e morriam. Então, era uma figura mágica. Aí, o que acontece? O matrimônio sagrado desses dois deuses, ele foi uma união à força, na verdade. Ele foi um casamento forçado e os conquistadores, eles massacraram a maioria dos homens da região, porque os homens da região, eles enalteciam a deusa. E para as mulheres, inclusive a sacerdotisa, elas tinham duas escolhas: a morte ou a submissão a essa nova ordem patrilinear. Pronto, surgiu aí o casamento, Zeus e Hera. Então, assim, nessa época que o Homero escreve a Ilíada, esse tipo de casamento, essa forçação de barra, ela já existia há muito tempo, sabe? Ela já era uma solução, assim, já começou a virar um lugar de pátria, de território, de interesse, antes do Homero escrever a Ilíada. Ele não foi um cara que escreveu uma coisa que não existia, não. Ele escreveu em cima de um sistema que já era vigente ali. Então, essas religiões maternais, elas já estavam se fragmentando, elas já eram fragmentadas e o casamento se tornou algo crucial no sistema social, refletindo a estrutura de um poder, de um patriarcado para a qual a descendência dos filhos, né, pelos filhos dos homens, era primordial. Ainda tem essa. A linhagem patrilinear, ela passava do pai para os filhos, mas os filhos homens eram os maiores beneficiados. A filha mulher, ela tinha que ter um bom casamento. Na verdade, os filhos homens é que ficavam com tudo do pai, que assumiu os negócios e tudo que ele tinha. E as filhas mulheres, elas eram casadas com homens para poder, então, servir ao marido. Então, foi essa a estrutura que o patriarcado trouxe para a gente. Então, o casamento quanto instituição, ele tinha muito pouco, ou quase nada, a ver com paixão e com amor. Ele começou a virar um negócio, né? Ele virou um negócio de manutenção desse sistema de patrilinearidade, para quem a gente passa os bens. Isso virou o casamento. Então, tendo tudo isso, não foi por acidente que, simbolicamente, o único filho de Zeus e de Hera é Ares, que é o deus da guerra, e Zeus e Hera vivem em pé de guerra. Zeus teve inúmeros filhos, só que com a esposa legítima, ele só teve o deus da guerra. Você tem ideia? Então, a gente fica seduzido pela imagem, né, de Atenas, a cidade, né? Que trouxe a filosofia, trouxe teatro, né? Trouxe tanta coisa maravilhosa, né? Trouxe a ideia de polis, de democracia. Era uma democracia, mas as mulheres não participavam, tá, gente? Uma democracia para homens. Então, a gente tem toda essa ideia linda, maravilhosa, mas a gente esquece uma coisa: que a guerra tem um papel importantíssimo na vida cotidiana e na consciência desses gregos, tá? O espancamento de mulheres, o alcoolismo, a prostituição, o concubinato com prisioneiras mulheres de guerra, a homossexualidade por debaixo dos panos, né? Que não podia ser assumida totalmente, embora existisse. Tudo isso pode ser atribuído à incapacidade da casta guerreira, né, que tinha que ser guerreira,
a se integrar à vida civil, né? Na verdade, é uma realidade que surgia que não é a realidade humana, né? Nós humanos não somos assim. Eram vários conceitos que vinham e que a gente tinha que comprar. Então, assim, a violência implícita de culturas imperialistas, como a nossa, hoje em dia contemporânea, é... Então, a violência implícita de culturas imperialistas, ela penetra na consciência masculina cotidiana, que é atual, de agora, e está por trás do índice elevado de casamentos desastrosos, de divórcio, de violência no lar, porque é um pensamento muito bélico, esse pensamento de dominação que foi trazido e foi imposto em cima do pensamento matricial. Então, a gente esquece esse grau né, de guerra, de cabeça voltada para a guerra que esses povos tinham. Então, ó, Zeus permanece conosco como arquétipo do espancador de mulheres e era um arquétipo da esposa espancada. Eu vou ler aqui um trecho da Ilíada do Homero para a gente entender um pouquinho o que era o normal da época, tá? Ó, Zeus ameaça a Hera com violência. O trecho da Ilíada Homero, livro 15, tá? Tradução original grego do padre José de Moura. Eu vou ler só um trecho, porque é meio grandinho, vou ler um pouquinho. O pai dos deuses e dos homens, lançando a Hera um olhar terrível, a increpou. Ah, maligna e refalsada Hera, em teus enredos apanhaste o divino Heitor, que deixou o combate quando já lhe sorria a vitória. O destroço de suas tropas é obra da tua perfídia, mas tem cuidado, não se volte contra o feiticeiro, o feitiço, e meu chicote não comece a saltar e estalar-te na pele. Em justa punição por tantas mentiras. Já não te lembras o dia em que pendurei no espaço imenso as mãos atadas em fortes cadeias de ouro, e para que não perneasse muito, antes ficasses com as perninhas compostas e juntas, te prendi a cada artério com uma bigorna? No vasto Olimpo fizeram deuses escarcéu enorme, mas nenhum te pôde valer. Lá continuaste, presa ali com a bigorna, enquanto eu quis, entre as nuvens pendurada no éter, não obstante andar bem perto de ti, em roda viva, a deusalhada toda. Ou seja, todos os deuses andavam em volta e ninguém conseguia ajudar ela lá que estava sendo torturada. E Nenhuma na colega... verdade, nem tinha permissão, né? É como se Não. fosse uma narrativa muito normal. Exatamente, o marido está descontente, então ele resolveu dar uma humilhada na mulher em público, inclusive torturá-la, normal daquela época. Nenhuma colega ou parceiro algum te livrou da pena de suspensão. E que o tentasse, veria onde ia parar, voava logo porta ou janela fora, e iria estatelar-se na terra, onde ficava sem se poder bolir. Bom, enfim, aí é um show de horrores. Ele fica xingando a Hera, dizendo que ela é a causa de todos os males. Depois ela diz que ela não teve nada a ver com isso, que foi um tremor lá de Poseidon, e que ela inclusive se diz inocente nesse caso, e ela foi terrivelmente punida. E esse é um trecho da Ilíada. Então, assim, só para a gente entender, lendo essas literaturas antigas, o que era o normal, né? Então, gente, embora a maioria de nós, hoje em dia, a gente tenha mais liberdade, né? A gente não seja como as mulheres de Atenas, por exemplo, as estruturas básicas de casamento não se modificaram tanto, tá? O cristianismo tornou o casamento um sacramento, que ainda na maior parte é considerado primeiramente uma instituição para a procriação dos filhos, como a gente falou aqui, e permanece basicamente a linhagem patrilinear, tá? Nem a felicidade sexual das esposas e nem os seus direitos individuais recebem muita atenção dos conservadores mais ortodoxos, assim, ou dos fundamentalistas religiosos. Cara, vídeo que aconteceu com a menina, né, no caso do aborto, enfim, que os ortodoxos radicais foram colocar lá na porta do hospital. Então, assim, graças aos séculos de puritanismo e de atitude, né, cristã, de considerar que as mulheres eram inferiores ao homem, eles têm ainda muito dessa visão. E a gente ainda carrega essa chaga contemporaneamente, que são as chagas do patriarcado, do patriarca master absoluto que faz o que quer e a gente obedece. Então, assim, a ideia do casamento por amor, com uma plenitude sexual, ela veio lá, como a gente estudou em Afrodite, dos trovadores, que vieram com essa ideia romântica, do cortejo. Então, ele veio pela literatura, né? Mas ele não veio do cristianismo, porque o cristianismo, na verdade, ele incentivava você casar para procriação, fornicar, que era como eles chamavam, né? Você ter ato sexual ou ficar, né? Tipo, pegar alguém, era uma coisa assim pecaminosa. Então eles afastaram, foi o que eu falei, Afrodite de Hera, deram uma distância. Então, a mulher para casar é a Hera
que é a mulher conservadora, certinha, do lar, que cuida do marido e dos filhos, e a mulher para fornicar é a Afrodite, que não se bica. Então, assim, Não se bicam, assim, que não se bicam e que são distintas, né? Que distintas. são mulheres distintas. Que na verdade era uma Não é deusa uma única una. mulher, ela é distinta, ela é separada do todo. Exatamente, a deusa do casamento é a deusa do casamento. A deusa dos relacionamentos, da sexualidade e tal, a deusa do sexualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deméter, que é a mãe. Tanto que Hera e Deméter também não são assim melhores amigas. Hera não foi o modelo de mãe mais maravilhoso da história. A Hera, ela vive para o marido. Tanto que eles tiveram o Ares, que é o deus da guerra, né? Ela tinha um outro filho, que era o Hefesto, que é o divino guerreiro, mas não foi desse casamento. Então, ó, de uma esposa contemporânea, ainda hoje, se espera basicamente que ela esteja pronta para dar apoio em todas as metas e objetivos do marido, mas não necessariamente o contrário. Ainda tem um lugar de, tipo, as minhas coisas, os meus eventos, e aí a mulher tá lá com o cara apoiando em tudo, mas não necessariamente ele vai querer ir quando você tiver uma roda de amigas, alguma coisa social, algum evento, alguma coisa do seu trabalho, ele não necessariamente vai chegar junto. Claro que não são todos os homens, mas existe essa possibilidade. Então, assim, tudo bem que nos últimos anos muita coisa avançou, principalmente em relação à paternidade, né? Muitos homens eles têm se envolvido com seriedade, né, na criação dos filhos, compreendendo plenamente quanto isso exige tempo, quanto isso exige, né, da pessoa. Só que nem por causa disso nenhum homem chegou a propor seriamente uma remuneração para as mulheres, por exemplo, que foi a discussão lá do começo da Revolução Industrial, né? As mulheres têm que ficar em casa, procriar, ter filho, ter um puta trabalho aqui no lar e inclusive apoiar o marido, e elas ficam sem remuneração, ficam sem ganhar nada, ficam dependentes, que isso é assim, é o terreno do relacionamento abusivo, quando uma pessoa depende da outra, inclusive em termos de sobrevivência. Então, assim, nenhum homem chegou a propor com seriedade uma remuneração, uma contribuição econômica. Lá na Europa ainda tem esse lugar, né, da benefício maternidade, estão mais avançados nesse lugar, de entender que a mãe muitas vezes tem que parar de trabalhar e ela tem que, de alguma forma, ter o dela, né? Não depender do pai da criança. Mas aqui no Brasil isso não é nem comentado, né? Isso passa bem longe, muita gente nem sabe que existe. Então, assim, o casamento ele foi concebido para perpetuar a supremacia patriarcal e, secundariamente, para beneficiar as mulheres, né? Então, assim, o alto índice de divórcio, as mulheres que decidem seguir um caminho sozinha, ser mães independentes no dia de hoje, né, ter produção independente, é um grande alerta da inadequação do casamento com o lugar de crescimento e plenitude que nós mulheres estamos tendo na sociedade, né? Uma coisa não está acompanhando a outra. E quando a gente quer trazer, vamos ter um relacionamento assim, construir um relacionamento diferente, vamos conversar, vamos evoluir. Muitas vezes isso não é ouvido, a gente não é recebido do outro lado, né? Tipo, a pessoa que veste a carapuça do patriarca, seja ela homem ou mulher, porque existe relacionamento abusivos também de mulheres com homens. Geralmente quem tem o poder, principalmente financeiro, né? A gente tem uma mulher apenas muito poderosa e o homem depende dela, ela também impõe o seu poder, ela vira a Lady Macbeth e fica ali querendo manipular o marido para que ele chegue a algum lugar, e se ele não mostra não se mostra competente para tal, ele é punido por ela. Então, também, claro que o índice de abusos de mulheres por homens é muito maior do que de homens por mulheres, mas também existe, gente. Então, assim, é uma coisa que não tá, uma coisa não está acompanhando muito bem a outra, né? Então, assim, mas muitas pessoas que acham o preço da liberdade é muito alto, querem se casar, né? Tem essa ideia romântica, né? Vou ter um companheiro, uma companheira do amor idealizado, que pode ter uma plenitude sexual e, ao mesmo tempo, uma plenitude de parceria e companhia, que é o que a gente, né, quer ter. Então, assim, o que as mulheres, por exemplo, que arquetipicamente se coloca como uma mulher era, que é uma mulher que quer se casar, tem esse desejo, o que elas mais querem na parceria? Elas querem igualdade. Só que essa igualdade significa ter exatamente tanto poder quanto o parceiro, né? E isso significa o começo de um problema, no sentido que a gente vem de uma sociedade onde isso já não acontece, que já não tem uma equidade, tá? Então, assim, Espaço, né? Eu acho que assim, não tem um espaço já que, e também nós não temos essa referência.
enquanto uma forma saudável, nem uma referência muitas vezes ancestral de como acessar essa informação. São poucos os casais, existem casais que conseguem, né, um equilíbrio, um meio do caminho, conseguem evoluir juntos, conseguem um equilíbrio, mas ainda são minoria, mas o índice de divórcio está aí para dizer, né, o índice de relações líquidas, de relacionamentos que começam e morrem na praia em pouco tempo, está aí para dizer como as pessoas não estão preparadas ainda para ter um relacionamento igualitário, né, como esse lugar do poder, do bélico, do masculino, ele impera, seja no homem ou na mulher, ele ainda impera, né? Que vira, o relacionamento vira uma disputa, né? Vira uma guerra. E aí, quando, por exemplo, quando essa mulher que exige igualdade, essa arquetipia era, por exemplo, exige uma igualdade dentro do relacionamento, não consegue, ela, inclusive, se ela for uma era desequilibrada, que quer muito esse lugar do poder, que sente necessidade de ter tanto poder quanto, ela pode acabar descontando nos filhos. Então, ela pode acabar reproduzindo o que o marido faz nela nos filhos. Não que vai acontecer, mas pode acontecer também um mega desequilíbrio dentro de casa. Então, tem que ficar atento para isso, dessa relação de abuso do homem com a mulher, ou da mulher com o homem, e da mulher ou do homem com os filhos, né? Que são os mais frágeis aí. Então, assim, Sim, essa mulher que quer igualdade, se ela tiver um homem poderoso do lado dela, ela vai querer o quê? Mandar também. Ela vai querer estar do lado dele, vai querer aconselhar, vai querer se meter em tudo. Ela vai virar tipo a Lady Macbeth que eu falei. Só que aí, quando ela protesta esses direitos e efetivamente ela não consegue, quando o homem não dá esse espaço de igualdade, ela acaba se tornando o que o Jung, que a gente até falou aqui, né, que é o arquétipo da megera, da bruxa má, ela acaba virando uma pessoa quase insuportável, né, porque ela começa a exigir coisas, ela começa a nem exigir de uma forma meio atropelada também, e acaba que isso pode ser recebido de uma forma que ela mexe no lugar do arquétipo da mãe devoradora. E em vez dela conseguir o que ela quer, ela afasta mais ainda, e aí as pessoas ficam mais distanciadas, fica mais glacial ainda a relação. Ó, a Islândia é o primeiro país que adotou a licença paternidade, isso basicamente acabou com a diferença salarial entre gêneros. Isso é um lugar de pensar uma equidade, de pensar também como você vai remunerar uma mulher, de repente, que abriu mão um tempo de trabalhar, porque às vezes ela tem essa coisa da licença maternidade, mas às vezes a mulher quer um ano sabático para cuidar do filho, também tem isso, né? E ela poder ter esse espaço. ô Jaque, então a gente tem basicamente dois lugares, né? Um que, ou se ela pedir por direitos iguais, né? Ela também acaba entrando nesse lugar de loucura. Pode entrar nesse lugar de loucura, porque se ela exige direitos iguais e ela não é atendida, dependendo da personalidade da mulher ou do homem que está nessa posição, se é muito forte, pode entrar num embate profundo e pode acabar virando aquela sogra má, chata, aquela pessoa intragável, aquela que dita ordens e que, sabe, a criança ferida dela pode vir à tona e ela pode se tornar uma pessoa insuportável, sim. Mas por dentro, o que que ela quer? O que que essa pessoa que está passando por isso precisa entender? Que, na verdade, ela só está nesse lugar porque ela quer igualdade, ela quer se colocar, ela quer ser alguém dentro daquilo. E ela tem que conquistar o espaço dela. E se essa estratégia não está funcionando, ela tem que ir por outra. Ou então se separar mesmo, né? Porque, assim, o que não dá é para viver com essa angústia e ir se transformando numa figura que não condiz com. Ela acaba virando essa pessoa, né? E coisa que não é. O que ela quer é genuíno, o desejo de igualdade. Então, assim, isso acontece muito com as mulheres fortes, né, de personalidade, que batem de frente, né? E elas acabam sendo consideradas o que eles chamam de mulheres fálicas, assim, que tem um termo do homem fálico que vem do Freud, e aí também é usado para as mulheres, que são essas mulheres fortes que batem de frente, que falam, não, eu não vou obedecer, eu quero direitos iguais. E acaba virando uma briga gigante. E ela acaba caindo nesse lugar de bruxa má, que a gente já viu esse arquétipo, né, que foi Sim, criado. aquela Daí, mente falso. que a gente viu aqui também na live de Afrodite, né, que tem aquela mulher idealizada, perfeita, bela e recatada do lar. Se a mulher fala qualquer coisa fora do pinico, fala, não, não quero isso, eu não compactuo, ou então ela quer ter voz, que o relacionamento abusivo é isso, né? Uma pessoa só tem voz, aí a outra pessoa resolve ter voz, ou a mulher, ou o homem, alguém que está assumindo esse lugar, resolve ter voz. E vira uma questão, né? Vira a bruxa má, megera, a pessoa indomada, sem noção, porque, né? O que é isso?
Então, isso é uma parceria muito desigual e muito desequilibrada de poder que a gente viu que foi construída lá atrás. E isso pode acarretar um desequilíbrio na psique, né? Na nossa mente, na nossa alma, e aí acaba impelindo o parceiro, né? Tipo, a vida começa a ficar insustentável, porque se a coisa não entra numa igualdade genuína, né, dos dois lados tentarem, né, terem esforços para que isso seja feito, acaba acarretando isso. Ou a pessoa fica submissa, fica sendo abusada e fica quieta, ou ela bate de frente e acaba se tornando insustentável a relação. Então, assim, essa pessoa que quer a igualdade e ela quer dividir, ela divide em casa tudo, né? Vamos supor que é uma mulher que casa com um homem poderoso, um exemplo aqui. Ela divide tudo com ele, então ela também quer ter o poder de dividir com ele no mundo externo as coisas. Ela quer poder ser a confidente, ela quer poder se envolver nas coisas. E isso muitas vezes é negado, né? Muitas vezes essa construção histórica faz com que não. Que a gente viu até aqui na Deméter, né? Meu trabalho é meu trabalho, meu lar é meu lar, a pessoa vai dividindo tudo em caixinhas, e aí a mulher acaba não conseguindo participar, Sim. né? Ou essa energia que está sendo oprimida, né? Eu estou falando aqui da mulher porque a gente tem muito esse lugar da tenda dos saberes femininos, mas é a energia feminina, né? Então é essa energia mais yin que acaba passando por isso. Então, ó, quanto mais ela tenta estar próxima e participar, quanto mais essa pessoa tenta salvar, se aproximando, mais ela vai afastando essa pessoa, porque essa pessoa não quer que ela participe. Né? Então, assim, pode virar você pode acabar tendo um rompimento por isso, porque a pessoa ela quer estar junto, mas a outra pessoa não quer tanta proximidade, ela quer ter o espaço dela, o patriarca, né, a energia do patriarca quer ter, né? Quero ter o meu espaço, quero ter as minhas coisas. Então, quanto mais essa outra energia se aproxima, mais repele o patriarca ferido lá, que é a mãe devoradora, vai vir para tomar o lugar dele, né? Que a gente sabe que a mãe devoradora nada mais é que o medo de perder o poder para a linhagem matrilinear, que tanto tempo foi a poderosa. Então, assim, num casamento patrilinear, a mulher nunca vai estar livre, né? Ou a pessoa que está nesse lugar, né? Nesse arquétipo do feminino ferido, quando estiver ligado ao marido economicamente. E nem estará segura, porque ele pode abandoná-la a qualquer momento, deixando ela sem nada, deixando ela, às vezes, com filhos, deixando ela em situações difíceis. Então, assim, a relação abusiva, ela aí, quando tem essa questão da dominação financeira, ela consegue ficar ainda mais grave, porque aí a outra pessoa fica escrava, fica dependendo, né? Ela não tem muito para onde ir. E isso vai virando uma bola de neve que pode chegar até em níveis assim, da pessoa ter uma doença muito séria, de ter uma depressão muito profunda, ou até de violência doméstica, porque os dois não se bicam. Então pode chegar em lugares muito absurdos. O sistema Eu acho, matrilinear. eu acho que esse é uma das maiores chagas, né, Jaque? Eu vejo É, muito isso. Eu acho que essa libertação real, assim, das mulheres ainda é uma conquista que tem muito que acontecer e é muito triste saber que isso é muito real, é né? muito Porque real, porque. como Não, fala. a gente não sabe inconscientemente como a gente chega nesse padrão, né? Que como a gente contou aqui todo, como é importante a gente entender a origem, né, da história e sabiamente usar os mitos para isso, mas a realidade como ainda né, ainda bate, ainda é surpreendente, né? Porque a gente já sabe de tudo isso, mas a gente está sujeito a viver tudo isso também. Porque assim, é uma construção, né? Ainda imperam os homens nas grandes empresas, ainda imperam os homens nas diretorias, os homens ainda mandam muito. São poucas as mulheres na liderança, são poucas as mulheres com seu espaço, está cada vez aumentando, mas ainda é uma conquista muito recente. Então, enquanto eles botarem as regras, as ordens, é óbvio que eles trazem toda essa bagagem, até no inconsciente coletivo, é arquetípico, é uma construção arquetípica. Então é muito complicado desconstruir, só com muito entendimento, muita consciência, muita compreensão dessa construção arquetípica e de quão mal ela faz, é que a gente consegue dissolver e construir uma outra, né? Então, assim, e estudar os modelos vigentes antes disso acontecer. Por isso que a gente estuda desde das linhagens matriciais, matrilineares, porque existia outra forma de ser, né? Não foi sempre assim. Então é importante. Então, assim, o sistema matrilinear, que era representado por Afrodite, que a mulher era o centro econômico e espiritual da família, né, e da comunidade,
E os homens, eles assim, eles não tinham muitos direitos sobre os filhos, né? A gente viu aqui que quem tinha esse lugar até de apoiar a mulher, um homem que apoiava a mulher na criação dos filhos, era o tio, era o irmão ou o parente masculino mais próximo da mãe, porque a mãe que tinha esse direito sobre os filhos. Hoje em dia, isso assim, isso se perdeu. Hoje em dia é o exato oposto. E essa forma de casamento, que é matricial, esse tipo de tribo que eu falei que ainda existe na África, tem aqui, ó, a África Ocidental, os Ashantis, por exemplo, eles ainda têm esse sistema que a mulher tem dignidade, poder pessoal e que ela manda e desmanda ali. Só que a gente já viu aqui que não necessariamente é o oposto do patriarcado, porque eles conviviam em pé de igualdade. Não, não é que o homem era inferior à mulher. Essa coisa do dominador, do conquistador, eu sou o melhor, eu tenho poder, eu te domino, é dessa linhagem bélica que trouxe esse sistema patrilinear. Ela não existia no matrilinear, era um sistema mais igualitário, né? Então, assim, o casamento patriarcal, modelado no maior casal e mais famoso do Olimpo, Zeus e Hera, conduz, infelizmente, à infelicidade e ao vazio espiritual, né? E, assim, é um perene anseio por amor, porque não foi construído em cima da possibilidade, né? Não foi um casamento por amor. Então, enquanto os valores externos e oficiais da sociedade forem de uma monogamia feminina, porque ainda né? O homem ainda canta de galo por aí, faz o que acontece tipo, se acha um pouco no direito, e a mulher ainda tem esse lugar de ser mais monogâmica, de sentir necessidade, inclusive, né? De ser monogâmica. Muitas vezes as mulheres são monogâmicas por natureza, não que todas sejam também, tá, gente? Mas tô Não falando que que só sejam, né, Jaque? Mas assim, a gente também tem muito essa referência de ser monogâmica. E quando a gente não é monogâmica, a gente também se culpa muito desse lugar. a gente tem um exemplo clássico, né? Que o homem que pega todo mundo é o galinha, é o machão alfa, e a mulher que pega todo mundo é a piranha, a prostituta num lugar de associar a prostituta e a piranha num lugar negativo, né? Porque a gente já viu aqui também das sacerdotisas e das prostitutas sagradas que tinham uma outra função na sociedade. Então, assim, é uma construção que foi acontecendo e que a gente tem até hoje aí. Então, assim, enquanto ainda a gente estiver pautado nesses valores assim, puritanos que não funcionam, a Afrodite ainda vai estar rondando. E foi o que eu falei, né? Ela vai estar na imagem da outra, ou da prostituta, ou de uma amiga conselheira. Vai ser tudo menos a mulher que está no lar, porque ela vai estar ali, mas ela não é permitida estar junto com a Hera. Aí tem uma coisa muito legal que o Fellini, ele tem um filme chamado Julieta dos Espíritos, né? Que é a mulher toda certinha que descobre que o marido perfeito dela tá tendo um caso e ela acaba conhecendo a amante e o mundo da amante. É um filme super legal e ele é super arquetípico. O Fellini é um feraço do cinema. E ele tem uma frase sobre esse filme que é o seguinte, ele fala: por que fazer um filme sobre isso? Ainda mais na época que ele fez. Ele diz: eu quero ajudar as mulheres a se libertarem de um certo tipo de condicionamento produzido pelo casamento de classe média. Elas são tão cheias de medo e de idealismo, quero que elas tentem entender que estão sozinhas e que isso não é ruim. Estar só é estar inteiramente em si. As mulheres italianas têm muito esse mito em relação ao marido. Eu quero mostrar, porque ele é italiano, eu quero mostrar que se trata de um mito sentimental. Eu creio que os maridos não deveriam oprimir suas esposas e nem considerá-las propriedade privada, escravizando-as sem amor verdadeiro. A intenção do filme é recuperar para a mulher sua verdadeira independência, a sua indiscutível e inalienável dignidade. As esposas não devem ser a Madonna, nem um instrumento de prazer, e muito menos uma serva. Que a gente vê que acontece muito hoje em dia. Maravilhoso. Cara, Fellini, tipo, lacrando, né? Ah, maravilhoso, maravilhoso. E entender Incrível. também, gente, que, por exemplo, existem as arquetipias, né? A mulher Hera, ela vai ser sempre monogâmica. A mulher Afrodite, ela vai ser sempre polígama. A mulher Atena, ela tende a ser sempre solteira, sempre não querer o outro, não querer essa instituição de casamento, assim. Existem esses lugares, assim, sabe? Essas naturezas. E o homem patriarca Zeus vai tender a ser polígamo e ser autoritário, infelizmente, entendeu? Mas, assim, Ô, Jaque, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque a gente está no finalzinho da live, só tem mais 5 minutos. então E eu queria pedir para você já colocar as considerações finais, porque eu queria colocar alguns alertas que eu anotei aqui que tem muito a ver com esses pontos de relacionamento abusivo, mais já aqui no contemporâneo, mas para a gente poder observar e também
observar as pessoas à nossa volta, né? Uhum. Entender que um Tá. relacionamento abusivo necessariamente não está só, né, conectado com a violência física, e que muitas pessoas ainda têm essa crença. Não, existe muito abuso psicológico, inclusive. Então, só para terminar, eu vou trazer possíveis soluções, né? Porque a gente falou aqui de como foi construída essa ideia de casamento, mas, por exemplo, uma das possibilidades é esse lugar do equilíbrio das arquetipias, entendeu? Era aprender com Afrodite, Afrodite aprender com Hera, assim, e não colocar também a outra no lugar, a vilã, ou a mulher do lar como a vilã, uma aprender com a outra. E Jung, ele fala uma coisa muito legal sobre o casamento. Ele fala vou ler aqui o que o Jung fala. Ele acredita que nós não podemos nos tornar íntegros ou completos enquanto indivíduos se a gente não estiver preparado para admitir e vivenciar os aspectos masculinos e femininos da nossa natureza. Toda mulher tem que casar com seu ânimos, ou seja, seus aspectos masculinos da sua natureza, e todo homem com a sua ânima, seus aspectos femininos interiores. Isso significa que as pessoas pelas quais a gente é atraída refletem nossos traços sexuais opostos interiores mais profundos. Contrair um casamento é ter encontrado no parceiro a imagem mais desejada e importante da nossa própria interioridade desconhecida. Trata-se de um tremendo ato de fé, mas se nossas intuições iniciais forem precisas, esse pode ser a base de um importante e fecundo trabalho psicológico para o resto da vida. Isso é uma união saudável, tá, gente? E aí eu quero também acabar falando aqui uma coisa que é muito Não, legal, que, ó, dá maravilhoso. Eu tempo? quero depois a anotação de Jung, viu? Porque é sobre isso, né? Se todas as pessoas entendessem esse trecho, acabou, né? Acho que é sobre isso. É a gente É viver para sobre entender isso. exatamente isso, entender o que é esse equilíbrio dessas duas energias de uma forma construtiva, e que não se dá vazão para nenhuma dessa consciência, dessas energias, e por isso que tudo acaba acontecendo de uma forma distorcida, né? E Sim. doentia também. Quando as pessoas também não estão abertas a esse lugar que ele fala, né? Que é o trabalho psicológico para o resto da vida. Não estão a fim de olhar o seu espelho com suas sombras e suas belezas, né? Então, ó, a última coisa aqui, ó. Para a união ter o mínimo de chances de dar certo, nós mulheres precisamos ser capazes de exigir o mais absoluto respeito pela gente mesma, enquanto pessoas adultas e maduras, de plena posse e de todo o poder e de toda a dignidade como mulher. Não como crianças, como objeto amoroso ou como um clone feminino dos ideais masculinos. Poucos homens são suficientemente seguros em sua masculinidade para complementar e equilibrar as exigências desse porte numa mulher. O medo de não suportar o poder feminino, que a gente vê que vem desse medo de perder o poder maduro, está por trás de toda a dominação e submissão patriarcal das mulheres, desde antes dos gregos. Quando uma mulher não sucumbe ao ciúme e à destrutividade e se sente confiante e íntegra nela mesma, está pronta a desafiar e conhecer um homem nos termos do seu próprio poder. Se ele for capaz de conhecer essa mulher com a mesma confiança na sua masculinidade, que é difícil hoje em dia, mas vamos lá, poderá haver de fato a união Zeus e Hera em sua forma original e incorrupta. Então, assim, trata-se disso, né? Da gente, com a nossa integridade, não sucumbir a esse idealismo fanático patriarcal de dominação e se colocar, né? Nós somos assim, nós queremos coisas, nós colocamos coisas. Se não tá bom para mim e para você não é nada, qual o problema de você ouvir do outro ouvir, né? E levar isso em consideração, olhar para o outro, não é só o narcisismo de eu não estou sozinha. Se o outro traz uma questão e para isso para mim não é uma questão, eu tenho que receber, porque é com o outro que eu estou me relacionando. Então, é disso que se trata, assim, esse lugar do diálogo e do crescer juntos, né? Que um casal deveria trazer. Fala, Lari, você quer ler os trechinhos do relacionamento abusivo também? Não dá mais tempo, já que eu queria Vamos abrir agradecer a outra todos. para você ler? Não, mas tudo bem, não tem problema. Depois eu posto um texto aqui, mas eu queria agradecer a todo mundo aqui que participou na live. Por favor, depois qualquer comentário ou dúvida, mandem aqui no inbox para mim, para a Jaque. E agradecer a Jaque por mais esse encontro e desejar uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Lari.